Depois de 3 jogos sem jogar, dando aí cerca de um mês e pouco, o Neymar parece que finalmente pode voltar a jogar pelo Santos. Porém, uma das grandes questões que se levanta é justamente seu futuro. Até o presente momento onde estou gravando esse vídeo, ele não renovou seu contrato com o Santos. Surgiram diversas notícias se ele poderia estar voltando para a Europa, ir para o Bayern de Munique, ir para o Barcelona, mas por tudo que indica agora até o momento, por ele não conseguir se recuperar fisicamente 100%, muitos já começam a questionar. O fim do Neymar está cada vez mais sendo uma realidade do que ele dá a volta por cima. E eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero que você venha comigo, me acompanhe na minha opinião também e quero que você deixe a sua opinião aqui. Então vem comigo, deixa o likezão e bora! Salve, salve meu povo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, cara, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, vamos falar sobre o Neymar. Quem já assistiu esse canal sabe que eu sou um dos maiores fãs do Neymar. Sempre deixei isso muito claro, eu nasci vendo, cresci a minha infância aí vendo o Neymar jogar. E pra mim é um dos meus favoritos, pra mim é inquestionável o que esse cara tem de surpreendente, de ser um showman, de ter um futebol incrível. Mas a grande verdade é que o momento atual não é nem um pouco favorável para ele, muito pelo contrário, é um momento muito complicado, onde por conta também de algumas atitudes que acaba tomando, mais reflete questões negativas do que positivas para ele. Por conta daquela lesão muito grave que ele teve contra o Uruguai, a gente sabe, ficou mais de 1 ano e meio aí praticamente sem jogar. Toda a volta dele também gerou a questão de saber que, poxa, por mais que um jogador ele seja bom, esteja cuidando do físico, é normal que quando voltar tenha algumas lesõezinhas, como está acontecendo agora. Ele já teve 2 depois da grande lesão que ele teve, e isso para os médicos é algo normal, é algo que acontece. Mas é óbvio que os fãs de futebol não estão contentes com isso. E obviamente muitos questionamentos começam a vir, mas não somente por conta dessas pequenas lesões. Até porque, como eu falei, o por fora conta muito, ou seja, o nome do Neymar teve muito envolvido em polêmicas de festas, de coisas do tipo, que obviamente, querendo ou não, acaba também atrapalhando em sua recuperação. Então, poxa, vamos ser sinceros, se o cara vai pro carnaval, fica ali muito tempo em pé, sem ali dormir direito, talvez tomando isso acaba sim influenciando também para que a recuperação não seja das melhores. Eu não tô aqui para julgar, para falar o que é, o que não é esse o intuito. Mas, querendo ou não, sendo fã ou não, isso eu tô deixando de lado, atrapalha sim e não tem como justificar que não. Agora, é claro que também por muitas vezes a gente já viu o cara sofrendo pra caramba pra tentar voltar, pra tentar se recuperar. Então, cara, a grande verdade é que por conta de algumas atitudes, querendo ou não, tem sim sua influência negativa aí na questão da recuperação. E infelizmente não tem como discutir, cara, é algo que acontece. Não dá pra ser fã e querer fingir que não. Acontece, é sim prejudicial. E obviamente, como os rumores tiveram de, poxa, o Bayern de Munique, eu mesmo fiz um vídeo aqui falando que o Bayern tinha interesse, teve sim ali uma grande repercussão sobre isso, de que, poxa, talvez o Bayern poderia tentar levar o Neymar. E, cara, na Champions ontem, simplesmente fizeram essa pergunta para um dos chefões lá dentro do Bayern de Munique, e ele teve uma resposta assim, falando que o Bayern não precisa de um showman, que às vezes vê que o Neymar se preocupa muito consigo mesmo, com o seu próprio estilo de jogo, e o Bayern é uma família. Olha isso. Let me ask you something that in Brazil people spoke a lot in the past few weeks about Neymar. Because he said in a podcast, in an interview, that in 2013, Guardiola invited him to come and to play for Bayern Munich. But in the end, he spent some time in Barcelona. He chose Barcelona. Do you imagine Neymar playing for the club that you know very well? Do you think that it's a match? It fits? But here in Bayern Munich, we don't want a one-man show. And Neymar was thinking too much about himself. This is my mind from far. But I saw him many times. One of the best players in the world. For this he was playing in this club. For this he make the money. Everything is okay. But Bayern Munich, it's a family, and we are working with each other. And by Neymar, I had the feeling he liked to work more for himself than for the team. And for this, I think was okay, the way how he was going, but in another way, maybe when he played one time for Bayern Munich, he changed a little bit his style of football. We
don't need somebody who is present himself. We need somebody who is working for the team and make the results with the team. But it was 11 years ago. Sure, nice for Bayern Munich or nice for the German football when a player like Neymar is playing in the German Bundesliga, but in a different style, how he was playing the last 10 years. Ao fazer o vídeo do Bayern, eu citei também, né, que era a notícia, mas que eu tinha uma certa dúvida porque eu conhecia o jeito do Bayern, que a gente sabe, né, a gente veio acompanhar as notícias, acompanha o clube, a gente sabe que é um clube sério, que tenta ali sempre se preservar de polêmicas, esse tipo de coisa. E automaticamente essa imagem do Ney acaba também não sendo ali das mais benéficas pro clube no sentido de sem polêmicas, no sentido de tá algo tranquilo, que é o costume do Bayern. E hoje, olhando para o cenário de Barcelona também, a gente vê que o Barcelona não é mais aquele time de 2 anos atrás que estava passando por um perrengue danado. Não, hoje o time do Barça está disputando uma quarta de final, tem chance e tem time, tem elenco para ser campeão da Champions League. Tem time para disputar todos os títulos que joga e muito bem. Bate de frente com qualquer hoje top 1 aí do futebol europeu. Bate de frente e ganha do Real Madrid muitas vezes. Bate de frente com qualquer elenco. Não é mais aquele elenco lá de trás que talvez a gente falava, poxa, se o Neymar for vai ser uma baita ajuda. E obviamente pelas questões de, cara, o Neymar não tá jogando, rapaziada. Não adianta a gente querer ser fã e falar assim, poxa, não, mas dá. Qualidade ele tem de sobra. Se ele tiver bem fisicamente, qualidade, a gente viu isso. A gente sabe que esse cara é um dos melhores do mundo e não tem jeito. Idade não é a questão do negócio. A questão é, fisicamente, infelizmente hoje, ele não tem condição de jogar na Europa. E cara, fazer o quê? É uma grande verdade. E algumas das coisas que ele acaba fazendo no dia a dia, eu não tô aqui para querer proibir ou algo do tipo, até porque quem sou eu? Mas a grande verdade é que algumas atitudes que ele vai tomando ali, deixando sim com que as mídias venham a alcançar isso, posts, aí é sempre ali na Kings League, é sempre ali fazendo algo de festa e esse tipo de coisa, atrapalham a imagem do cara. Talvez nos bastidores ele tá dando o máximo, mas a grande verdade é que as polêmicas também fazem com que muitos clubes não queiram justamente levá-lo para a Europa, até porque é um salário alto e por mais que ele possa diminuir, se o cara não tá tendo tempo de jogo, se as polêmicas é o que tomam conta, os clubes maiores não vão querer. Qual clube europeu hoje vai querer de fato ter o Neymar em seu elenco se não sabe se pode contar com ele? Foi exatamente isso que brecou a ida dele pro Barcelona quando o Xavi estava lá. Sabia que era um ótimo jogador, sabia da qualidade que tem, porém não sabia se poderia contar a temporada inteira. E se ele tivesse lá, teria desfalcado o Barcelona por mais de uma temporada, por exemplo. Então são questões que são levantadas pra gente que, cara, por mais que eu sou um dos maiores fãs, não tem como eu negar aqui, velho. Tô fazendo aqui um trabalho de ser realista pra nós fãs que gostam muito do cara, pra quem acompanha o futebol. Infelizmente essa é a grande verdade. Às vezes, e eu sinto muito em dizer isso, me parece que cada vez mais tá ficando distante de eu ver uma volta por cima do Ney. E como eu quero tá errado, e cara, daqui um ano ele tá voando pra Copa do Mundo, até porque são aí 8 jogos, 9 jogos, e que o cara pode dar tudo de si e ser campeão. Mas assim, cara, infelizmente as atitudes que acabam sendo demonstradas, o nível que está sendo conduzido parece que não tá rolando. E a grande verdade é que ficar no Santos muito provavelmente seja a melhor opção, porque o torcedor santista tem uma paciência extraordinária com ele, até pelo ídolo que é. Eles vão ter sempre uma paciência com ele que nenhum outro clube no Brasil e no mundo vai ter. Lá ele vai ter as regalias mais de boa, lógico, tendo que cuidar, tendo que tratar. O próprio pessoas lá dentro do Santos falou que ele ir na Kings League, nada disso, dos eventos que ele tem que fazer estava atrapalhando sua recuperação, ele estava fazendo tudo direitinho, até porque se desloca de helicóptero e é muito rápido. Então, as próprias pessoas ligadas lá ao Santos e pessoas importantes dentro do Santos falou que tá tudo ok, que não tem nada atrapalhando. Quem sou eu para falar então que poxa, o cara não tá sendo descompromissado? Não é isso. Mas para a imagem do fã e do torcedor, parece às vezes que tá sendo só uma colônia de férias. E infelizmente, cara, não queria ser esse o sentimento que traz pro torcedor, para aquele cara que gosta, que quer acompanhar, porque de verdade, cara, eu torço pro Neymar dar a volta por cima e ganhar uma Copa do Mundo, não somente também porque eu, óbvio, sou brasileiro e quero ver o Brasil conquistando um título de Copa do Mundo, que infelizmente eu ainda não vi, mas também por ser fã desse cara, eu falar, cara, eu quero que você vença e cala a boca de todo mundo que critica, porque óbvio, às vezes dá sim brechas para ser criticado, dá, mas às vezes a gente sabe que a galera também passa do ponto. Mas eu queria saber sua opinião. Isso foi só um pouco do que eu penso, um pouco do que está acontecendo. Eu sinceramente gostaria de ver ele mais compromissado, ou pelo menos demonstrando um pouco mais. Talvez até esteja, a gente não consegue
ter de fato ali toda essa perspectiva. Mas eu gostaria que o nome dele tivesse envolvido em menos polêmicas e em mais mostrando o futebol, sabe? Mais compromissado com o futebol. Eu acho que isso seria muito mais interessante de se ver, justamente pelo jogador incrível que é, pela qualidade que a gente sabe que tem. Mas enfim, deixa a sua opinião aí, um forte abraço, que Jesus te abençoe, você possa ter uma semana incrível, que Deus possa abençoar o Neymar para que ele possa voltar a jogar futebol bem aí, feliz, e ficar em paz, e quem sabe ano que vem ganhar a Copa com o Brasilzão, seria incrível. Enfim, assiste outros vídeos aí, tamo junto, forte abraço, um beijão e falou, fica com Deus.